A instalação de attachments e a realização de desgastes interproximais são procedimentos muito frequentes no tratamento com alinhadores e agora eu gostaria de passar para você os principais fundamentos para que você tenha sucesso, desenvolva expertise nesses procedimentos. Os attachments são estruturas em resina que têm a finalidade de tornar esse alinhador mais eficiente. Eles tornam os alinhadores mais efetivos, de tal maneira que algumas movimentações só ocorrerão se você tiver os attachments. Mas não se preocupe, nosso centro de planejamento já tem os protocolos para a utilização dos attachments naqueles movimentos que realmente são necessários. Qualquer dúvida que você tenha, chama nosso suporte científico que nós teremos prazer em conversar com você com mais detalhes sobre os attachments. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é muito oportuno é, antes mesmo de instalarmos esses attachments, testarmos o alinhador número 3. Porque a partir daí eu verei se essa adaptação está boa o suficiente para instalar os attachments. Em algumas situações o paciente ali usou um fixo e aí o movimento, os dentes voltaram à posição inicial, né, daquele fixo ali que dificulta a adaptação do alinhador 3, e aí em vez de instalar os attachments, você pode pedir ao paciente para usar o alinhador 2 por mais uma semana, por exemplo, antes da instalação desses attachments, para melhorar ali a adaptação do alinhador 3. Isso acontece raríssimas vezes, mas não custa nada você fazer aí o teste desse alinhador antes dos attachments. Fez o teste do alinhador 3, encaixou perfeito, vamos agora para a instalação propriamente dita dos attachments. Essa é a resina que eu recomendo, a Filtek Z350 XT da 3M, é uma resina com carga e ela é extremamente fácil de trabalhar e eficiente. Dificilmente ela cai quando trabalhamos adequadamente com ela. Então, muito importante passar álcool 70 na ponta da luva, deixar secar para tirar toda a gordura. Daí, manipular essa resina, colocando numa espátula e transferir essa resina para o template. O template, ele é uma placa muito fininha, muito molinha, que não tem poder de movimento dos dentes e serve apenas para transferir esse attachment para a superfície do esmalte. Então nós vamos preencher esse template sem condensar, sem apertar muito essa resina no casulo, porque senão corre o risco de soltar essa resina. Lembre-se, não pode ter gordura também na luva. E vamos deixar um leve excesso de resina na parte central desse casulo. Para quê? Para que a gente garanta que não vai faltar resina ali naquela interface dente-attachment, né? Para não ter ali risco desse attachment ficar mal colado e cair. Depois que inserirmos a resina em todos os casulos, importante salientar, não pode ter qualquer tipo de isolante no template, ele deve estar bem seco e limpo. Depois que inserirmos toda a resina em todos os casulos, vamos ao próximo passo, que é a profilaxia. Enquanto isso, guarde esse template numa caixa protegida da luz. Pode ser a caixa do próprio alinhador. Depois da profilaxia, vamos partir para o condicionamento ácido. E a partir daí, vamos promover a aplicação do adesivo e a fotopolimerização desse adesivo. Importante, neste momento, termos um excelente isolamento relativo. Portanto, é muito interessante utilizar afastadores labiais, bastante rolinho de algodão, e se você tiver 2 sugadores, seria o ideal para controlar bastante aí a saliva. Daí vamos transferir esse template para os dentes, com a pressão digital firme, de maneira que o template fique 100% ajustado ao dente, não pode ter espaço entre o template e o dente. Se tiver espaço,
com algum instrumento, você vai lá e aproxima. E depois disso, vamos proceder à fotopolimerização. Aqui um detalhe importante. Se você trabalha com fotopolimerizador de alta potência, não ultrapasse 5 segundos de exposição à luz. E prefira trabalhar com potências mais baixas. O ideal é você trabalhar com a potência intermediária e promover ali a fotopolimerização a cada 10 segundos por attachment. Por que isso? Grandes potências com grandes tempos de exposição podem fazer esse template grudar na resina, dificultando a sua remoção. Em seguida, vamos remover o template com um instrumento fininho ali, pontiagudo. Nós puxamos a parte posterior do alinhador de palatina para vestibular e, caso alguma região trave, com o instrumento você vai lá e remove sutilmente esse template, sem gerar grandes cargas aos attachments. Em seguida, vamos checar se todos os attachments ficaram instalados adequadamente. E se algum attachment não ficou corretamente instalado, nós vamos proceder à colagem desse attachment, seguindo os passos apenas para esse dente. Pode usar o template como ele está, tá bom? Lava o template, seca o template e repete os passos especificamente para o dente que ficou sem o attachment. Se ficou uma pequena brecha, uma pequena fenda entre o attachment e o dente, ali você pode preencher aquela pequena fenda com resina Flow, sem necessidade do template. Coloca uma pequena quantidade da resina Flow e ali você vai preencher de maneira que o attachment vai ficar completamente aderido ao dente. Em seguida, faremos o acabamento. Nesse acabamento, vamos remover toda a resina que escoou para o bordo incisal, para as faces proximais, para o sulco gengival. Podemos, no entanto, deixar 1 milímetro a 1,5 milímetro de resina contornando esse attachment. Cuidado para não passar a broca no attachment. A broca que eu gosto de usar para esse acabamento é a mesma que utilizamos para a remoção de resina depois que retiramos os brackets nos aparelhos fixos.